Olá, aqui é o professor Alan e hoje falaremos sobre média aritmética. O que é a média aritmética? A média aritmética nós vamos dividir aqui a sua definição em 3 momentos. Então a primeira situação aqui é quando a gente tem um conjunto de números sem nenhum tipo de organização. Ou seja, aqui eu tenho os dados brutos. Então como que se procede? Como que eu faço para calcular a média aritmética quando a gente não tem nenhum tipo de agrupamento, nenhum tipo de organização? Então, a média aritmética é representada por esse símbolo aqui, ó, x barra, quando a gente se refere a uma amostra, tá? E por μ, quando a gente se refere à população. Então, o que é a média aritmética? Como que a gente encontra? A gente vai somar todos esses xis elementos, né? E dividir pela quantidade n de números que você está somando. Então, a média aritmética para dados brutos vai ser o quê? O somatório de todos os números dividido pela quantidade de números que você somou. Então, a princípio aqui vai ser bem tranquilo. O que a gente vai fazer? Então, vamos lá. Como que eu faço? Vamos esse exemplo aqui, ó. Determine e interprete a média aritmética no conjunto abaixo. Então, como é que vai ser isso? Vamos calcular. Primeiro eu vou pegar a forma. Qual que é a forma? Somatório de quem? De x dividido por n. Então, o que vai ser? Eu vou somar todos esses números aqui, ó, tá? Então, vai ser 5,8, 5,8 mais 4,2 mais 7,5 mais 5 mais 8,9 mais 8,6 mais 5,2 mais 10 mais 3,5, mais 4,8, mais 7, mais 9,5. Então, vou só completar esse traço aqui, tá? Dividido pela quantidade de números que a gente somou. Quantos números você somou? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, isso tudo aqui dividido por 12, beleza? Então, eu venho aqui, x barra igual, com auxílio de uma calculadora, o que a gente vai fazer? Vai somar tudo isso aqui e dividir por 12. Então, eu vou somar, vou pegar aqui minha calculadora. Essa calculadora aqui eu indico para todos, tá? Essa aqui é um emulador, mas essa calculadora aqui ela é proveniente da Casio FX82MS, tá? Esse é um simulador, é um emulador, mas a calculadora é a mesma da Casio FX, vou até escrever aqui para você, ó. Casio FX82MS, ok? Esse aqui é o modelo dela. É uma calculadora bem bacana que vai te ajudar a fazer as contas aí de um modo bem tranquilo, ok? E o custo-benefício é excelente também. Então, vamos fazer a continha. Ó, vamos ligar a calculadora e vamos fazer 5,8 mais 4,2 mais 7,5 mais 5 mais 8,9 mais 8,6 mais 5,2 mais 10 mais 3,5 mais 4,8 mais 7 mais 9,5 igual, então aqui deu 80, então eu vou anotar esse valor aqui, 80 dividido por 12. Então o que vai ser aqui, ó? Igual, aliás, aqui não precisa mais da fração, né? Então vamos lá, 12 dividido aqui, né, por 12. Então, encontrei 6,66. Então, tá lá. Vou pegar sempre esse resultado aqui com 2 casas decimais. Então, a gente lembrando dos critérios de arredondamento, o que vai ficar? 6,67, né? Lembrando que aqui, ó, 66 está próximo do 67. Então, 6,67. Então, essa é a média aritmética. Agora, olha como é que eu posso fazer isso aqui
utilizando a calculadora com o que ela foi feita para ser utilizada, né? Agora a gente vai usar a memória estatística dessa calculadora aqui para fazer a mesma conta. A princípio não tem nenhum significado, porque essa conta aqui é bem fácil. Mas para outras contas aqui, você vai perceber que é muito mais fácil utilizar as funções estatísticas da calculadora. Então, como é que vai funcionar isso aqui? Primeiro a gente vai ativar a função estatística. Você vai apertar aqui, ó, mod, duas vezes. Viu aqui, ó? Vou voltar aqui o procedimento, ó. Mod, vou apertar duas vezes, ó. Uma, duas. Apareceu um SD aqui, tá vendo? E aqui está pelo número 1, então você vai apertar o número 1. Pronto. Agora olha o que veio escrito no visor. SD, quer dizer que a memória estatística já está utilizada. Aí eu vou apertar aqui, ó, Shift Clear e vou apertar 1 igual. O que é esse procedimento? É para limpar todas as memórias estatísticas que a sua calculadora já tem. E agora, a partir de agora a gente introduz todos esses números aqui na memória da calculadora. De que forma? Ó, 5,8, eu venho aqui e aperto o que? M+, tá vendo esse M+, aqui, ó? Vou colocar. Aí colocou lá, ó, N igual a 1, já armazenei um dado. Vou fazer isso para todos. 4,2, M+, 7,5, M+, 5, M+, 8,9, M+, 8,6, M+, 5,2, M+, 10, M+, 3,5, M+, 4,8, M+, 7, M+, e por último 9,5, M+. Confirmando, olha lá, você tem 12 registros na sua calculadora. Para a gente encontrar a média, você vai apertar, tá vendo aqui, ó, o 2 aqui na calculadora, SVAR, que é desvio padrão e variância. Então a gente vai apertar aqui, ó, Shift, esse 2 aqui, ó, Shift 2. Aí apareceu para você aqui, ó, número 1. O que é o número 1? Olha o símbolo da média aqui, tá vendo? Ó, X barra. Então se você apertar o 1 e apertar o igual, ele te dá a média. Olha lá, o mesmo valorzinho. Quando a gente chegar lá no estudo do desvio padrão, quando você chegar aqui, ó, Shift 2 e apertar o 3, com 1 grau de liberdade aqui, ó, ele vai te dar o desvio padrão. Então, 3 igual. Esse é o desvio padrão. Então, essa calculadora aqui é fantástica, muito simples de fazer o exercício. Só apertar, entra com os números na memória, aperta Shift 2, agora aqui o desenho da média, ó, aperta o 1 e o igual. Viu? Ó, exatamente o mesmo valor, 6666, ou seja, arredondando, 667. Muito simples de fazer. Lembrando aqui, ó, que eu tenho que limpar a minha memória antes de começar. Vou apertar aqui, ó, Shift, Mod Clear, apertar o 1 para limpar apenas a memória estatística. Statistic Clear igual, você já limpou tudo, ok? Então vamos para um próximo exemplo aqui. Neste exemplo, nós vamos trabalhar aqui com a média aritmética, porém os dados já se encontram aqui já se encontram organizados. Você percebe que você tem uma tabela aqui de distribuição de frequência, onde a variável que a gente tem aqui, ó, ela está organizada, distribuída aqui através de uma organização em frequência. Ou seja, a nota 0 apareceu 2 vezes, a nota 1 apareceu 3 vezes e assim por diante. Então, a forma que a gente vai utilizar é essa aqui, ó, somatório de x vezes f dividido por n. Então, para a gente começar o exercício, eu vou complementar essa tabela aqui. Então, a gente vai dar uma prolongada aqui nessas linhas, que eu preciso aqui de fazer alguns cálculos auxiliares na tabela, beleza? Aqui eu vou precisar também do somatório disso, tá? Então, vamos lá. X vezes f. Então, a minha variável aqui está representando a nota, que é o x, e aqui o f, que é a frequência simples, absoluta, né? Já está aqui indicada para a gente. Então, vamos lá. 0 vezes 2, 0. 1 vezes 3, 3. 2 vezes 5, 10. 3 vezes 10, 30. 4 vezes 6, 24. 5 vezes 4, 20. Somando aqui, o que a gente vai encontrar? 0 mais 3 mais 0 mais 4, 7. 1 mais 3, 4. 4 mais 4 aqui, encontro 87 no total. Então, pela minha fórmula aqui, como é que vai ficar? Vai ficar x barra, que é a média, é igual somatório de x vezes f, que a gente já encontrou, dividido por n, que é o total de elementos que eu tenho. Então, aqui, o que vai ficar?
Ó, 87, que é o meu somatório da coluna que eu criei aqui, ó, x vezes f. Então vai dar 87 dividido pelo total de números aqui. Se a gente somar isso aqui, nós vamos obter aqui os 30 elementos da minha amostra, beleza? Agora basta dividir 87 por 30. Então vamos lá. 87 dividido por 30 igual 2,9. Então já encontrei a minha média. A média aritmética é 2,9. Como é que eu interpreto isso? Como a média é um valor aritmético, então não tem um segredo para a interpretação, não. Simplesmente você vai atribuir o contexto. Aqui não são notas que você atribuiu ao novo produto por 30 clientes? Então, a nota média atribuída por 30 clientes foi de 2,9 pontos. Ponto, acabou. Não tem segredo, não. Agora eu vou fazer o mesmo exercício utilizando a calculadora com a sua função estatística. Então, a gente vai vir aqui, Shift, Mod Clear, 1, igual. Tá vendo? Static Clear. Limpei a memória. Agora eu vou inserir. Qual que é a diferença desse aqui para o que a gente fez anteriormente? Os dados já têm uma distribuição de frequência, tá vendo? Então, como é que eu faço isso? Eu vou usar o ponto vírgula, que vai ser shift vírgula, para separar a variável da sua frequência. Então, eu vou colocar 0, shift vírgula, que me interessa é o ponto e vírgula, tá, gente? Cuidado, não é a vírgula, não. Então, 0, ponto vírgula, e vou colocar a frequência. 2, em seguida, M+. Olha lá, ó, já colocou 2 dados da memória. A próxima, 1, shift, ponto vírgula, qual que é a frequência? 3, e aperto M+. E agora, 2, shift, ponto vírgula, qual que é a frequência do 2? Aqui, ó, 5, então aperto aqui, ó, 5, M+. Próxima variável, 3, shift, ponto vírgula, qual que é a frequência dele? 10, vou apertar aqui 10, M+. Agora, 4, shift, ponto vírgula, qual que é a frequência do 4? 6, M+. 5, shift, ponto vírgula, quem que vai ser? 4, que é a frequência, M+. Olha lá, tá vendo? 30 elementos amostrados. E agora, vou fazer a mesma coisa que eu fiz no primeiro exemplo. Vou apertar aqui, ó, Shift, 2, e vou procurar o símbolo da média. O símbolo da média qual que é? É o número 1, tá vendo? Então, eu venho aqui, ó, 1 igual. Pronto, 2,9, bem mais fácil. Não tive o trabalho aqui de ficar fazendo tabelinha, isso aqui tudo, nada disso. Então, simplesmente usei a calculadora, a função estatística aqui, que é a média, ativada por Shift 2, tá vendo? Aí eu aperto aqui o número 1 e em seguida igual. Não esqueça de apertar o igual, tá? Porque vê, olha para você ver, ó. Shift 2, 3, igual. Esse valor, se você apertar aqui, ó, Shift 2, 1, vai aparecer o valor que está no visor, tá vendo? Mas essa não é a média, por isso que há a necessidade de apertar o igual. Beleza? 2,9. Então, essa calculadora aqui é bem prático mesmo encontrar média e desvio padrão, coisas que dão muito trabalho aqui através das fórmulas, ok? Vamos para o nosso próximo exemplo. Nesse exemplo, o que vem diferente? Agora, o que você percebeu? Ó, os dados já vêm agrupados com intervalo de classe. Aqui a gente já tem uma perda de informação, ou seja, eu tenho um elemento entre 60 e 70. Então, aqui já começa a complicar. Ah, mas complicar por quê? Ah, mas quem que eu vou colocar na calculadora? Então, aqui, ó, olha para você ver que apareceu na fórmula. Qual que é a novidade? Dá uma olhadinha, ó. Apareceu esse PM aqui, ó. E o que é esse PM? O PM é justamente o ponto médio. E o que é o ponto médio? É um valor que vai representar essa classe aqui para gente. Então, assim como o primeiro exercício, eu vou precisar de quê? Eu vou precisar de cálculos auxiliares da minha tabela. Então, vamos lá? Ó, vou fazer igual eu fiz o primeiro. Vou prolongar aqui as colunas, né, as linhas da minha tabela, para fazermos aqui cálculos auxiliares, ok? Ó, então, vamos lá. Vamos fazer juntinho aqui. Vamos lá. O que eu preciso? De PM vezes F. Para isso, eu tenho que encontrar o ponto médio primeiro. Professor, mas o que é esse danado desse ponto médio, meu filho? O ponto médio é a média aritmética aqui dos limites da classe. Então, você pega o limite inferior, que é 60, soma com o limite inferior, que é 70. Então, 60 mais 70 dá 130.
130 dividido por 2, 65. 70 mais 80, 150. 150 dividido por 2, 75. 80 mais 90, 170. 170 dividido por 2 vai dar 85. E aqui, 90 mais 100, 190. 190 dividido por 2 vai dar quanto? Isso aí, 95, ok? Então agora eu preciso de quem? Olha lá para você ver, ó, somatório de quê? Somatório de F vezes PM, ou PM vezes F. Então eu preciso criar aqui a coluna F vezes PM. Então nós vamos multiplicar isso aqui. Então vou pegar a calculadora para fazer essas continhas. Vou limpar aqui a memória. Vamos lá. 1 vezes 65, 65. Vamos lá. Agora eu preciso de 7 vezes 75. 7 vezes 75 igual. Aqui vai dar 525. 525. 12 vezes 85. 12 vezes 85 igual 1020. 95 vezes 10, não precisa de calculadora, é só acrescentar um zero, 950. Agora a gente vai somar isso tudo aí. Então vamos somar tudo. 65 mais 525 mais 1020 mais 950 igual 2.560. Então eu tenho aqui, ó, 2.560. É só isso que eu precisava. Ah, então é só isso, professor? Só isso, meu amigo. Qual que é a nossa formulazinha? Olha lá. X barra igual somatório de F vezes PM. Isso tudo aqui sobre quem? Sobre N. Como nós já temos essas informações, vai ficar o que aqui? 2.560 dividido por todos os elementos que você mostrou, que são quantos? 30. Então, pegando aqui a minha calculadora, 2.560 dividido por 30 igual. Então, tem uma média de 85, o quê? Olha lá, 33 arredondando, fica 85,33 mesmo. Como é que você interpreta isso? Ó, traz o enunciado para a gente interpretar, lembra do contexto. A distribuição abaixo traz o resultado de um levantamento feito por uma distribuidora sobre o pedido mensal de um determinado produto de 30 dos seus maiores clientes. Então, o pedido médio mensal de meus 30 maiores clientes são de 85,33 caixas. Pronto, tá vendo? Ó, você tem que acrescentar o conceito da média aqui. Ou seja, os meus 30 maiores clientes pedem, em média, mensalmente 85,33 caixas, beleza? Agora vamos lá fazer o exercício de modo bem mais fácil e sem precisar desses cálculos auxiliares. Professor, então para que você fala para a gente fazer isso aqui, meu filho? Calma, nem todos têm essa calculadora, a gente tem que entender como funcionam as fórmulas aqui também, ok? Mas se você tem a calculadora, fica bem mais fácil de usar. Vamos limpar a memória estatística, 1 igual, tá zerado, beleza? Se você não limpar a memória, corre o risco de você acumular com outras coisas que já tinha na memória. Então, muito cuidado quando você for inserir o primeiro dado. Por exemplo, olha aqui, ó. Eu tenho que inserir isso aqui. Qual que vai ser a diferença? Eu não vou colocar 60 e 70, eu vou colocar o ponto médio para representar a variável, beleza? O ponto médio é que está representando a classe. Então, vai ser igualzinho ao exemplo anterior. Vamos colocar o ponto médio representando a variável e, em seguida, a frequência separados por ponto e vírgula, tá? Para você lembrar, ó. Quando for usar a calculadora, você coloca x, que é a variável, ponto vírgula e a frequência dessa variável. Em seguida, aperte M+, beleza? Tecle, né? Então, vamos lá. Começando, hein? Ó, qual que é o ponto médio da primeira classe? 65. Então, vai ser 65, shift, ponto vírgula. Qual que é a frequência? 1. Nem precisava aqui. Você poderia colocar 65 M+, tá? Porque é 1, não tem que separar. Pronto, tá lá, um dado da memória. Qual que é o próximo? 75. 75, shift, ponto vírgula. Qual que é a frequência dele? 7, M+. Em seguida, qual que é o próximo ponto médio? 85, shift, ponto vírgula. Qual que é a frequência dele? 12. Então, 12, M+. Próximo é o 95. Então, 95, shift, ponto vírgula. Qual que é a frequência? 10 M+. Professor, posso colocar qualquer um ou tem ordem? Não, você sempre coloca o x primeiro, que é a variável, e em seguida a frequência. Se você inverter, você erra todo o exercício. Cuidado. Então, agora que você já inseriu,
Shift 2, procure a média, que é o 1, e aperte igual. Olha lá que trem filé. Então você encontrou a média de modo bem mais fácil, prático e rápido, ok? Então essa calculadora aqui, custo-benefício excelente. Lembrando que a sua calculadora HP também faz isso. Futuramente eu posto um vídeo como a gente vai fazer isso na HP. Mas a HP tem um defeito, ela não calcula para a gente o desvio padrão para dados agrupados com intervalo de classe. Essa aqui calcula para a gente o desvio padrão, tá? Então, até a próxima aula, que vai ser sobre moda e, em seguida, mediana. Fique atento aí aos próximos vídeos. Até lá!